Olá a todos. Aqui a gente vai continuar na terceira e última parte sobre hidrostática. Nós falamos primeiro sobre o teorema de Stevin, depois falamos sobre o teorema de Pascal. Tivemos antes disso uma introdução de densidade e pressão e agora nós vamos falar do princípio de Arquimedes. Quem foi Arquimedes? Arquimedes viveu nesse período antes de Cristo. E ele foi um matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego. Né? Ele tinha muitas funções, muitas profissões, digamos assim. E ele foi um dos que descobriu o que a gente chama de força de empuxo, né? Que aí faz parte exatamente do princípio que ele postulou, que a gente conhece como princípio de Arquimedes. Tá? E também uma das invenções dele, que a gente vai mostrar, foi o que a gente chama de parafuso de Arquimedes, que é um tubo, né, inclinado e giratório. Ele permitia, na época, entre outras coisas, ele podia ser utilizado para retirar água dos porões dos navios. Né? Então, em alguns casos, entrava água nos porões e ele podia usar esse dispositivo para tirar água com facilidade. E aí um pouquinho de história, né? Na realidade é uma história que não é exatamente comprovada, né? Não existe um, um documento, né? Não existe relatos claros que essa história é verdadeira, mas é uma história muito difundida. Então é bastante conhecida, né, no meio, como seria o primeiro momento em que Arquimedes descobriu o seu princípio, né, relacionado ao empuxo. Né? Então, o que aconteceu? Né? De acordo com a lenda, né, um rei, tá? Rei era o segundo de Siracusa, ele teria pedido para um ourive fazer uma coroa com um punhado de ouro. Né? Então, na realidade, ele forneceu ouro puro e ele queria uma coroa de volta. Só que ele ficou desconfiado de que talvez essa coroa tivesse sido feita sem ser utilizado o ouro completamente. E, na realidade, parte dela teria sido usada prata. Então ele teria, que é uma coisa muito comum, você pegar joias, alguns materiais, e pegar prata e colocar ouro junto, e aí fica com a aparência de que é apenas ouro. Então, na realidade, ele ficou desconfiado. E aí, o que a história, né, difundida aí conta, é que Arquimedes foi solicitado a verificar se realmente havia prata na coroa, mas ele não podia destruir a coroa. Né? Então, o grande problema era você conseguir descobrir se havia prata ou não sem danificar a coroa. Caso ela fosse pura, né, de ouro, você não teria nenhum tipo de perda, não teria nenhum tipo de problema. Então, ele não podia danificar ela de maneira óbvia, né, para que você pudesse calcular a sua densidade, enfim, comparar com o que você conhece do ouro. Então, o que aconteceu? Né? A história diz que Arquimedes, quando ele foi tomar banho, ele se tocou de que o nível da água da banheira mudava, né, subia à medida que ele entrava. Quanto mais ele entrava, mais o nível de água na banheira subia. E aí ele teve a ideia, né, ele teve a sacada de que esse efeito, né, esse fenômeno, ele podia usar da mesma maneira, só que agora com a coroa, para poder determinar o volume dela e aí poder efetivamente comparar o ouro com a coroa e o que seria, né, da prata. Né? Então a ideia era você poder, com a coroa submersa, ver o volume dela associado, verificar a massa dela, porque isso ele já sabia fazer, né? E aí você poderia calcular a densidade da coroa. E aí, por comparação, você poderia comparar com o ouro, comparar com a prata, né? Porque se a coroa, a gente viu lá quando a gente falou de densidade, a densidade de um elemento puro, ela é sempre a mesma. Então, se a coroa é feita de ouro puro, não deveria haver diferença entre o ouro puro e a coroa, né? Então, o que Arquimedes, e aí conta, né, a história conta que ele saiu pelas ruas nu, correndo, né, gritando Eureka, Eureka, que significa em grego eu encontrei. Né? Então, essa é o relato, né, que existe. Então, o teste foi conduzido e foi provado que a prata realmente havia sido misturada. Então, essa figura aqui ela mostra exatamente isso, aquela comparação. O ouro, né, a coroa estaria no outro nível, que deveria estar no mesmo patamar do ouro, um nível intermediário entre ouro e prata. Se essa história é verdade ou não, ninguém sabe. Tá? Na realidade, não existem relatos comprovados nas obras que Arquimedes deixou para trás. Não há nenhum relato desse conto que é bastante difundido
mas a gente sabe que Arquimedes foi quem estabeleceu o princípio referente à força de empuxo. Tá? Então, apesar dessa história pode ser real ou não, a gente sabe realmente foi ele que estabeleceu esse princípio do empuxo, que é o quê? Né? O princípio dele, do princípio de Arquimedes, fala que quando um objeto está completamente ou parcialmente imerso em fluido, o fluido exerce uma força para cima no objeto, de magnitude que é igual ao peso do fluido deslocado pelo objeto. Tá? Então, na realidade, basicamente está dizendo que seja o objeto totalmente submerso, né, ou só parte dele, o que se percebe é que existe uma força, né, em oposição que ela tem mesma magnitude da quantidade de fluido que é deslocado por aquele objeto. Então, se você coloca ele todo, por exemplo, o volume daquele objeto desloca uma quantidade de fluido no mesmo volume, né? O fluido pode ser água, por exemplo, e aí essa força que responde a esse deslocamento seria exatamente de magnitude equivalente ao peso desse fluido que foi deslocado. Tá? Então, usando esse princípio, né, como a gente não sabe se a história é real ou não, mas seria totalmente plausível imaginar que poderia se comparar a coroa com um pedaço de ouro puro, né, que ele pudesse usar como referência, né, que tivesse o mesmo peso, obviamente, para que você possa fazer uma comparação ideal. E aí, colocando dentro da água, se elas tivessem a mesma densidade, você teria que ter elas no mesmo nível. Caso contrário, você teria uma inclinação. Então, obviamente, a coroa não seria feita de ouro puro. E aí, como que a gente pode calcular a força em empuxo? Né? Matematicamente, como que a gente pode representar isso? Bom, então, primeiro vamos imaginar que a gente tem um fluido em repouso, tá? E aí a gente tem uma pequena porção desse fluido que está em equilíbrio. Né? O fluido está todo em equilíbrio, então essa porção também está em equilíbrio. Então, a gente sabe que para isso aqui estar em equilíbrio, esse pequeno pedaço aqui, essa porção do fluido que a gente está considerando, o somatório das forças, né, a força resultante tem que ser igual a zero, tá? Pelo menos a componente y, né, que a gente está interessado aqui, ela tem que ser equivalente a zero. Tá? E, na verdade, todas as outras, mas o que nós temos mais interesse aqui é a componente do eixo y. Tá? Então, o que a gente tem que o peso do fluido, dessa porção de fluido aqui, tem que estar sendo equilibrada com alguma força. E essa força vai estar associada exatamente à força superior e à força inferior do fluido em equilíbrio, que a gente viu quando a gente viu lá as forças verticais que atuam sobre um objeto dentro de um fluido, sendo que você tem uma força um pouco diferente da força superior e a força inferior são um pouco diferente uma das outras. Ok? Então, se eu considerar esse pequeno elemento de fluido e aí colocar um objeto sólido, exatamente, né, com a mesma dimensão ocupando aquele espaço, a gente teria que a pressão em cada ponto, né, seria a mesma que o caso anterior, e aí por conta disso, a força exercida aqui, né, na vertical, ela vai ter que ser exatamente, né, igual ao peso do fluido deslocado, que na realidade a gente está falando ali de um volume equivalente a um fluido, né, que foi deslocado e que estava ali anteriormente, no caso anterior, então ele teria um peso equivalente. Tá? Então esse peso aqui do corpo, nesse caso, estaria sendo equilibrado por uma força, né, que teria magnitude equivalente ao peso do fluido deslocado. E essa força é o que a gente chama de força de empuxo, né, que vai atuar sobre o meu corpo. Tá? E aí, quem é essa força de empuxo exatamente? Vamos só relembrar, né, que é importante a gente relembrar, a gente viu que quais são as forças que efetivamente atuavam. Né? Era a força vertical, né, sobre o fluido, que variava com a altura, então tinha uma força superior e inferior, que eram ligeiramente diferentes, e aí que dava para a gente, né, essas forças inferior e superior e o peso lá do objeto. Então, no caso, a força empuxo nada mais é do que essa resultante entre a força inferior e a força superior. Tá? Porque na verdade a gente só tem a força inferior e superior e o peso do fluido ou o peso do objeto que está ali submerso. Então a gente chama de força de empuxo a resultante quando a gente considera a força inferior e a força superior no elemento do fluido, ou também pensando ali no objeto em si, que está embaixo, que está submerso. Tá? Então nesse caso, né, a gente comentou, né, enfim, que vai ser equivalente ao peso do elemento de fluido deslocado. Então nesse caso, o empuxo, se o objeto está em equilíbrio, né, vai ser o peso do elemento fluido deslocado, que a gente já viu lá pela definição de densidade, pode ser escrito como densidade, volume e gravidade. Tá? Então, essa é a representação matemática, né, da força de empuxo, onde a gente sabe, né, que a densidade aqui, esse ρf é a densidade do fluido,
e o Vs é o volume submerso. Então, na realidade, é a quantidade de volume do objeto que vai estar submerso, tá? Que vai ser equivalente à quantidade de volume de fluido que foi deslocado, tá? Então, na realidade, é a mesma coisa. O volume de fluido que é deslocado vai ser equivalente à quantidade de volume do objeto que está submerso. Se ele está totalmente submerso, o volume dele todo é equivalente ao volume todo de fluido deslocado. Se metade dele está submerso, então só metade do volume dele é equivalente ao volume submerso, que vai ser equivalente ao volume de fluido deslocado. Tá? Mas uma coisa bastante importante que a gente tem que tomar atenção, tá? Que é o seguinte, que a força de empuxo sobre o objeto, ela tem relação com a densidade, tem relação com o volume submerso do objeto, só que não tem relação com a densidade desse objeto. Tá? Então, tomem bastante cuidado, que isso é uma confusão que costuma acontecer com certa frequência, de relacionar com a densidade do objeto. E não é. É só a relação com a densidade do fluido e do volume submerso do objeto. E um outro ponto também bastante importante, que a gente não pode esquecer, é que a força de empuxo sobre o objeto ela é igual ao peso do fluido deslocado. E não necessariamente vai ser equivalente ao peso do objeto. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente tem muita gente que confunde e acha que a força empuxo ela é igual ao peso do objeto. Não necessariamente. Tá? A força empuxo, se o objeto estiver em equilíbrio, ela vai equilibrar a força, né, peso do objeto, mas não necessariamente você vai estar nessa situação. Você pode ter uma situação que o objeto ele afunda, né, e aí a força empuxo não é suficiente para vencer o peso do objeto, ou até o contrário, a força de empuxo é mais forte do que o peso do objeto, o objeto ele vai subir. Tá? Que é exatamente a ideia, né, do que faz um material flutuar, né, o que efetivamente faz o material flutuar. Então, como é que eu sei se o meu material vai afundar ou vai flutuar? Então, quando a gente tem um objeto que está submerso e tem um fluido com uma certa densidade, a gente sabe qual é a magnitude da força de empuxo, né? Depende da densidade do fluido, tá? Do volume, nesse caso vai ser o volume do objeto que eu estou considerando o meu objeto submerso, e a gravidade. Esse mesmo objeto, ele tem ali uma densidade dele e um volume dele vezes a gravidade. Só que aí o que acontece? Se eu considerar a força resultante, né, entre a força empuxo e o peso, a gente vê que se ele estiver submerso, existe uma diferença entre a densidade do fluido e a densidade do objeto. Se eu tiver a situação em que a densidade do fluido ela é maior do que a densidade do objeto, o meu corpo vai flutuar, porque o meu empuxo, minha força empuxo vai ser maior que a minha força peso. Tá? Então, se eu pegar o meu objeto, colocar ele dentro d'água, forçar, né, e soltar ele, se a densidade do fluido for maior que a densidade do objeto, eu vou ter que os meus objetos todos eles vão flutuar. Tá? Então a gente pode imaginar aqui uma garrafa vazia, né, cheia de ar, uma bola cheia de ar, né, um copinho de plástico, enfim, N coisas aí possíveis. Já se eu coloquei meu objeto forçadamente ali dentro d'água e aí soltei ele, se a densidade do meu objeto for menor do que a densidade, se a densidade do fluido for menor que a densidade do objeto, a gente tem que o meu corpo vai afundar, porque a força de empuxo é menor do que a força peso. Então, a força de empuxo não vence a força peso, o meu objeto afunda. Então, geralmente, objetos mais densos que a densidade do fluido, né? No caso, esse exemplo aqui é da água, objetos como aço, ferro, né? Uma pedra, esses todos vão afundar. Tá? E aí uma tirinha muito interessante, muito bacana que eu achei, que mostra exatamente essa ideia dos objetos afundando, né? Usando o que a gente chama do super-homem, né? Muita gente chama ele de homem de aço, né? Existem quadrinhos que chamam, em vez de super-homem, chamam de homem de aço. E aí mostra exatamente ele entrando aí numa piscina, enfim, num lago, e ele afundando completamente, exatamente, né? Fazendo essa brincadeira aí entre a capacidade do empuxo em relação de um fluido em relação ao aço, tá? E aí algumas aplicações, né? Algumas aplicações reais aí do empuxo. O primeiro deles, né? Que eu acho muito interessante, é balão de ar quente, né? Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade, mas o que é um balão de ar quente? Ele nada mais é do que uma espécie de aeronave, né? Mais leve que o ar, que consiste em uma bolsa chamada de envelope, onde aqui dentro você tem ar aquecido, né? Então, aqui geralmente você tem uma gôndola, né? Um cesto de vime,
em alguns casos, né, tem uma cápsula, se você tem longas distâncias a serem percorridas, grandes altitudes, mas você tem aqui um lugar de ponto de transporte, onde pessoas podem ser transportadas, né? E aí você tem uma fonte de calor, geralmente uma chama que vai esquentar o ar dentro do meu envelope, e aí esse ar aquecido, por ele ter densidade mais baixa do que o ar que está fora do envelope, ele permite que o balão suba. Tá? Então esse ar que tem ar aqui dentro, quente, comparação, né, mais quente do que o ar aqui do lado de fora, e aí por conta dessa diferença de densidade, como a gente viu agora anteriormente, o balão ele pode flutuar, e aí ele sobe, né? Lembra que o ar é um fluido também, então o balão ele pode pode flutuar, né? Ele pode voar à medida que você controla, né, essa temperatura interna. Então para descer tem várias maneiras, né? Mas uma delas é você deixar o ar ali dentro esfriar, tá? Para que você possa ir descendo aos poucos e controlando aos poucos a descida. Um outro exemplo são os navios, né? Você pode pensar, poxa, é uma curiosidade bem interessante. Como que um navio, né, que claramente é feito de materiais muito densos, como ferro, aços, né, ele não afunda, né? Se normalmente um ferro, um aço, ele afundaria, né? Então, para que ele possa flutuar, ele vai empurrar o peso da água para baixo, vai deslocar, né? E aí ele acaba sendo empurrado de volta, né? E que essa é a força de empuxo que faz ele flutuar. Então, quanto maior o navio, a tendência é que mais água ele vai deslocar, né? Por conta do seu peso. Mas o que acontece? Apesar dele ter materiais de densidade muito elevada, como aço, como ferro, enfim, como outros materiais diversos, o que acaba acontecendo é que o navio ele tem regiões de volumes muito grandes que não estão ocupados por nada, que estão ocupados apenas por ar. Então acaba que no final das contas a densidade total do navio ela é menor do que a da água, por conta desses grandes vazios. Por isso que a gente normalmente consegue que navios dessa dimensão consigam flutuar. Tá? E aí, geralmente, também uma coisa curiosa, né, é que os navios eles costumam ter uma logística de botar a carga mais pesada embaixo e a carga mais leve em cima, para evitar que o navio fique balançando muito e possa eventualmente virar. Né? Porque, na realidade, você tem que, quanto mais a carga pesada aqui embaixo, significa que o centro de gravidade dele é mais para baixo. Então, significa que para ele balançar, se você tiver um peso aqui em cima muito elevado, quando ele for balançar, você vai ter forças aí que vão gerar torques maiores, vão gerar efeitos de giro maiores. Tá? Então, nesse caso, por isso que quanto mais embaixo você coloca, menor é o centro de gravidade, né? Mais baixo é o centro de gravidade, mais difícil é que essas forças aqui em cima consigam criar torque, né, suficiente para poder fazer esse barco, esse navio tombar. Okay? E aí oscila menos também, fica mais estável. Né? Um outro exemplo que eu comentei no início da aula é exatamente o parafuso de Arquimedes, que na realidade, o que ele é? Né? Ele é um parafuso, né, uma superfície helicoidal, e aí tem um eixo cilindro central dentro de um tubo oco. Então você vai girar esse dispositivo e vai carregar água para fora. À medida que o eixo gira, você pode ver essa simulaçãozinha aqui que eu achei muito interessante, mostra que à medida que o eixo vai girando, o ponto vai se deslocando. Né? Aqui o ponto azul vai deslocando até o final, o ponto verde vai deslocando. Então existe um deslocamento. Então imagina que esses pontos coloridos é a água. Então esse efeito desse giro aqui vai levando a água. Né? Essa outra animação aqui também mostra a mesma coisa. Ele está ali girando, né? Essa hélice está girando, e aí ela vai capturando a água e vai permitindo que a água seja levada desse ponto até esse ponto aqui do outro lado. Então é assim que ele funciona, essa rotação desse helicoide, ele vai permitir que a água saia de um ponto a outro, né? Então ele pode ser usado, né? E já foi muito usado, né? Por exemplo, para transporte de água para sistemas de irrigação, né? E também para drenagem de minas e outras áreas baixas, que aí você não tinha, você podia botar um dispositivo desse exatamente para poder drenar com facilidade lugares mais baixos. Inclusive também, como eu tinha comentado no início da aula, os porões de navios podia usar o parafuso de Arquimedes para esse fim. E algumas outras curiosidades, né, do princípio do empuxo, né? Os peixes, por exemplo, como que um peixe ele consegue, né, nadar e sobe e desce, né? O peixe, na realidade, ele tem uma cavidade interna
que ele permite, né, entrada e saída de fluido, e aí ele controla a densidade dele, de maneira que aí permite com que ele suba ou desça dentro do mar. Né? Um outro exemplo são os navios, que seguem esse mesmo princípio do peixe, né? Eles têm compartimentos aí, que ele permite a entrada ou a saída do fluido, e aí com essa entrada e essa saída de fluido, ele aumenta ou diminui a sua densidade, e aí consegue controlar, né, se ele vai submergir, né, ou se ele vai se ele vai afundar ou se ele vai flutuar, né, se ele vai atingir a superfície. Então é com esse mecanismo que ele consegue controlar a sua subida e sua descida. Né? Outro exemplo também são umas boias utilizadas, por exemplo, para você poder fazer controle de regiões, né? Você poder delimitar regiões ali de acesso, né? Seja para pescagem, ou seja para acesso mesmo de pessoas. Também tem casos em que você usa dispositivos semelhantes a essas boias aqui para poder impedir que vazamentos, né? Tem navios petrolíferos, né? Que às vezes vazam óleo, e aí para impedir um desastre ambiental maior, você coloca, né, certos dispositivos ali para tentar impedir a propagação desse fluido. Também uma outra coisa que é utilizada são em tubos, né, de cabos. Né? Você pode usar tubulações para diversos tipos de cabos, ou até mesmo tubulações para poder fazer o fluxo de algum tipo de fluido, né? E aí você consegue manter com esses dispositivos aqui, você consegue manter uma tubulação flutuando. Tá? Então tem diversas possíveis aplicações aí. Um outro exemplo clássico, né, em qualquer festa de criança que vocês já tenham ido, aqueles balões flutuando, geralmente o que tem dentro aqui? Geralmente tem algum gás menos denso do que o ar, né? Por exemplo, o hélio, né? Bastante usado o hélio aí, que ele é menos denso do que o nosso ar, então por isso que as bolas ficam flutuando ali no ar. Né, muito usado em festas de criança. Né? E um outro exemplo aqui, que provavelmente muitos de vocês já fizeram, se não fizeram, é algo bacana de fazer, pegar uma bola e forçar ela para dentro da água, né? E aí ver o que acontece quando você solta. É exatamente esse fenômeno aqui. Por quê? Porque a bola, geralmente, ela está cheia de ar, então ela é muito menos densa do que a água, então você força ela para dentro, quando você solta, ela vai com uma aceleração muito grande, porque a força de empuxo é grande, e aí ela tem esse efeito aqui de que ela consegue atingir uma certa altitude, tá? Antes de voltar ali para a superfície da água e ficar flutuando. Ok? E aí uma outra curiosidade também, muito interessante, né? O que acontece se você quebrar um ovo debaixo d'água, né? Se você quebrar um ovo, né? Ele não perde a sua forma, não perde a sua estrutura, como se você pegar no ar, na nossa situação ali, né, ao ar livre, e você quebrar um ovo, ele vai perder sua forma. E aí dentro da água, nas profundezas da água, se você fizer a mesma coisa, o que acaba é que a pressão da água ela é maior, e aí ela permite que o ovo mantenha a sua forma, ela faz o papel exatamente da casca do ovo. Então, ele permite, aqui como você pode ver na animação, no videozinho, você permite que o ovo mantenha a sua forma intacta, né, mesmo sem a casca, porque a gente não consegue, né, ao nível do mar. Uma outra coisa bacana é você saber como se o seu ovo está bom ou estragado sem precisar abri-lo. Né? Então, o que acaba acontecendo? Quando o ovo acabou de ser colocado, né, ele tem que... O seu interior está preenchido. Tá? Tem uma pequena bolsa de ar, mas ele praticamente todo preenchido pelo o conteúdo natural dele. Então, ele acaba sendo mais denso e não boia. É quando ele está bem fresco. Né? Passado um pouco de tempo, o conteúdo ele vai começar a perder água, porque a casca ela é porosa, e aí ele vai começar a perder um pouco de água, e à medida que ele perde um pouco de água, mas ainda fresco, ele já começa a flutuar um pouco. Né? E aí, passado muito tempo, quando ele já está velho, você tem uma quantidade de água muito menor, né? E aí acaba que ele fica pouco denso e aí começa a flutuar. E aí ele já não está mais próprio para o consumo. Então isso é um teste interessante que você pode fazer em casa para verificar antes de abrir, né, o ovo se ele está estragado ou não. Ok? Vamos fazer alguns exercícios então, para que a gente possa praticar o que a gente viu nessa aula. Então, a gente tem aqui o caso da coroa de ouro, né? Uma coroa de ouro sólido de 15 quilos,
içada de um navio submerso. Qual a tensão no cabo de sustentação, e eu estou desprezando a massa do cabo, quando a coroa está em repouso? Letra A, completamente submersa. Letra B, fora da água. Então, eu tenho que considerar que quando ela está submersa e quando ela está fora da água, ela está em volta de um fluido. No primeiro caso, água. No segundo caso, ar. Tá? E aí eles vão influenciar, né, com uma força sobre a minha coroa. E aí a gente tem que calcular exatamente para poder saber a tensão no cabo de sustentação. Então, nesses casos, né, como eu falei, a coroa está em equilíbrio e tem forças ali, o peso dela, a tensão do cabo, para poder levantar ela, e a força de empuxo do fluido, seja a água ou seja o ar. Tá? Então, para encontrar o empuxo, nesse caso, a gente tem que considerar o volume submerso da coroa, porque ela está totalmente submersa ou na água ou no ar, e fazer o cálculo usando a densidade do ouro, que é tabelada e que a gente conhece como sendo 19,3 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Tá? E aí, tendo dado do volume, né, a gente tem a massa, tem a densidade, então a gente vai saber o volume, aí você pode calcular o empuxo tanto para a água, que a gente sabe a densidade dela, quanto para o ar, que a gente também sabe a densidade do ar. Tá? Então, no primeiro caso ali, né, a solução para o caso que ele está completamente submerso, então vamos primeiro calcular o volume da coroa de ouro, que nada mais é, né, pela definição de densidade, a gente calcula o volume de ouro pela massa de ouro que o problema me dá, e perdão, aqui é densidade do ouro. Tá? Escrevi errado aqui, é para ser densidade do ouro, que a gente também conhece a tabelado. Então, o volume do ouro ali, a gente tem 7,77 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Tá? Então, na letra A, quando ela está completamente submersa, qual vai ser o empuxo, né, da água? Vai ser a densidade da água, a densidade do fluido, o volume submerso do objeto, que é o volume do ouro, que a gente calculou, e a gravidade. Então, a gente tem a densidade da água, que a gente conhece a tabelada, o volume do ouro, que a gente calculou anteriormente, e a gravidade também tabelada. Tá? Então, a gente encontra ali o empuxo da água ali, 7,84 newtons. Para saber a tensão, basta somar as forças, porque ela está em repouso. Então, a força resultante, que é zero, está relacionada ali ao empuxo, à tensão e ao peso. Nota que o peso aponta para baixo, né? E a tensão é para cima e o empuxo também é para cima. Ok? Então, o que a gente vai ter? Que a tensão no cabo, que é o que nos interessa, vai estar relacionada com o peso do ouro, tá? E menos o empuxo que a água exerce sobre a coroa de ouro. Então, o peso do ouro a gente calcula, sabendo a massa e a gravidade. O empuxo a gente já tinha calculado. Tá? Então, a gente vai encontrar ali que a tensão no cabo, na letra A, é de 139 newtons. Tudo bem? Agora, na letra B, usando o mesmo volume, que não mudou o material, então o volume do ouro é o mesmo, a gente vai calcular agora o empuxo do ar, né, do fluido ar. Agora a gente tem aqui a tensão, né, o peso e o empuxo do ar. Então vai ser a densidade do ar, o volume do ouro que não mudou, e a gravidade. Sabemos a densidade do ar, tabelado, e a gente encontra ali o empuxo da água, perdão, não é água, era ar aqui, tá? O empuxo do ar, 9,1 vezes 10 a menos 3 newtons. O que na prática é um valor desprezível. A gente pode considerar ele sendo desprezível. Tá? Seria equivalente a 0,0091 newtons. É muito pouco, é um percentual muito pequeno quando a gente olha o peso da coroa. Então, na prática, a gente pode desprezar esse valor e dizer que a tensão no cabo é totalmente o peso da coroa de ouro, que vai ser, nesse caso, 147 newtons. Por isso que vocês, quando trabalhavam lá na mecânica, né, em Física 1, a gente nunca considerava o empuxo do ar, porque o empuxo do ar é muito pequeno, porque ele é quase 1000 vezes menor, a densidade do ar é 1000 vezes menor do que a da água, então a influência do empuxo do ar é muito baixa, ok? Então não tem por que a gente se preocupar com esse valor, ele é desprezível, quando a gente considera, né, o nível das forças envolvidas. Um outro problema aqui, também interessante, que é o iceberg, a gente tem o seguinte, né, o iceberg flutuando na água do mar, né, como mostra aqui na figura, é extremamente perigoso porque grande parte do gelo está abaixo da superfície. Esse gelo escondido pode danificar um navio que ainda está a uma distância considerável do gelo visível. Que fração do iceberg está abaixo do nível da água? Então a gente tem que calcular essa fração, tem que saber, né, qual é a fração. E aí, basicamente, é isso, a gente aplicar que a gente viu lá sobre o empuxo. Se o iceberg está em equilíbrio, significa que o peso dele
tem que ser equivalente ao empuxo, né, da água sobre o iceberg. Tá? Então, a magnitude da força de empuxo para cima é igual ao peso da água deslocada. Né? E, nesse caso, a força de empuxo para cima vai ser igual também ao peso do iceberg, porque ele está flutuando. Tá? O peso do iceberg a gente pode calcular, usando a definição de densidade, como sendo a densidade do gelo, tá? O volume do iceberg, e a gravidade, que é o peso total do iceberg, então eu preciso do volume total e da densidade do gelo. O empuxo vai ser calculado exatamente pela densidade da água do mar, que é o fluido que ele está submerso, tá? Ou parcialmente submerso. O volume de água do mar deslocada, né? Lembra que o empuxo é calcular sempre o volume de água deslocada. Então, como não é o iceberg todo que está submerso, eu não posso usar o volume total do iceberg, sim apenas a quantidade de volume que foi deslocada pela parte submersa. Ok? E aí, como é que eu resolvo isso? Para resolver isso, é só eu igualar as forças envolvidas, ou seja, o peso do iceberg com o empuxo atuando sobre ele. Tá? A gravidade aqui ela vai ser eliminada, então o que a gente tem? Que a relação entre o volume submerso e o volume total do iceberg vai depender apenas da densidade do gelo e a densidade da água do mar. O que nos dá aí aproximadamente nessa razão de 0,89, né? 89% do iceberg está abaixo do nível do mar, abaixo da superfície da água, e apenas cerca de 11% está acima da superfície da água do mar. Por isso que tem aquela frase muito comum que as pessoas falam, isso aí é só a ponta do iceberg. Né? Exatamente por conta disso. Porque geralmente a ponta do iceberg é só uma pequena fração, quase aí 10% quase, que está realmente aparecendo. E quase 90% do iceberg está abaixo da água. Por daí que vem a frase, essa aí é só apenas a ponta do iceberg. Tudo bem? E aí, mais um exercíciozinho para a gente poder finalizar. É um pouquinho mais difícil, tá? Mas não fiquem preocupados, não se assustem. A gente tem aqui a figura onde tem uma bola de ferro suspensa por uma corda, a massa da corda é desprezível, presa em um cilindro que flutua, então parcialmente submerso, com as bases paralelas à superfície da água. O cilindro tem uma altura de 6 centímetros, uma área das bases de 12 centímetros quadrados, uma massa específica de 0,3 gramas por centímetros cúbicos e 2 centímetros de altura estão acima da superfície da água. Pergunta-se qual o raio da bola de ferro. Bom, aqui não tem, apesar dele ser ele é mais difícil matematicamente, mas fisicamente nada mudou e é bem simples. Aqui, de novo, o sistema está em equilíbrio, então todas as forças envolvidas, somadas, tem que dar zero. Então, que forças estão envolvidas aqui? A gente tem, né, no nosso sistema, a gente tem o peso da esfera, o peso do cilindro, o empuxo sobre a esfera e o empuxo sobre o cilindro. Isso tudo somado tem que dar zero. Ou seja, o peso do cilindro mais o peso da esfera é igual ao empuxo sobre a esfera e o empuxo sobre o cilindro. Ok? Então, no equilíbrio, o somatório de forças é igual a zero. Tá? Então, o peso de um lado de tudo que tem ali envolvido é igual ao empuxo sobre todos eles. Então, o peso da esfera mais o peso do cilindro tem que ser igual ao empuxo da esfera sobre a esfera mais o empuxo sobre o cilindro. E aí a gente tem que ver quem é quem, tá? Então, o peso da esfera vai ser quem? Vai ser a massa da esfera vezes a gravidade, que depende da densidade da esfera, que é de ferro, então é a densidade do ferro, o volume da esfera e a gravidade, tá? A densidade da esfera a gente conhece, é tabelada, tudo bem? O volume da esfera, como é uma esfera, né? Ela vai ser 4/3 de πr ao cubo, sendo que o r é o raio da esfera. Eu não sei o raio da esfera, é a pergunta do problema, tá? Então eu não tenho como calcular por enquanto. O peso do cilindro vai ser a massa do cilindro vezes a gravidade, que depende da densidade do cilindro, o volume do cilindro e a gravidade. A densidade do cilindro, ele dá no problema, sendo 0,3 gramas por centímetro cúbico. Eu já converti aqui para quilograma por centímetro cúbico, tá? Por simplicidade. Não, perdão, desculpa, aqui era quilograma por metro cúbico. Tá? Eu converti corretamente, o número está correto, mas aqui não era centímetro cúbico, era metro cúbico. Eu estou passando tudo para o sistema internacional, então quilogramas, metros, para ficar mais fácil. E o volume do cilindro, tá? Vai ser quem? A área dele vezes a sua altura. Sua altura é de 6 centímetros, já passei para metro. E a área vai ser de 12 centímetros quadrados, que ele fala para mim, e já passei também para metros quadrados. Mais informação agora do empuxo. O empuxo sobre a esfera depende da densidade do fluido, tá? Que é a água, o volume submerso,
no caso é o volume completo da esfera, notem que a esfera está totalmente submersa, então o volume submerso dela, eu chamei de V', vai ser exatamente o volume da esfera, tá? Esse volume aqui da esfera, que eu não sei ainda quem é, porque eu não sei o raio da bola de ferro. A densidade da água, 998 kg por metro cúbico, tá? Nesse meu problema. O empuxo sobre o cilindro depende da densidade do fluido de novo, o volume submerso do cilindro é a gravidade. Só que nesse caso, o volume do cilindro submerso não é o volume total do cilindro. Vai ser quem? Vai ser apenas a parte submersa. Ele falou para mim que 2 centímetros estão acima da superfície. Então, significa que 4 centímetros estão abaixo da superfície. Tá? Então, esse vai me ajudar a calcular o volume submerso, ok? Essa altura aqui vai me permitir calcular o volume submerso. Então, solução, qual vai ser a solução? A equação essa equação de igualdade das forças, que a gente já viu anteriormente, vai ser substituindo pelas expressões ali que eu botei no slide anterior. Fica essa expressão aqui bem, né? Pode assustar de início, mas não é nada muito complicado, tá? Aqui eu só eliminei a gravidade, ok? Que aparece em todos os termos. E aqui eu passei esse termo do lado esquerdo da equação, porque eles têm a parte de 4/3 πr ao cubo em evidência, tá? Então, botei aqui eles em evidência. E aqui esse termo eu passei para o lado direito da equação, tá? Para que eles possam fazer o cálculo, ok? Então, se eu fizer aí uma pequena ajeitada na equação, a gente fica aqui, eu peguei esse termo aqui e passei para dividir, e aí agora eu vou passar esses termos para cá, sendo que já vou tirar a raiz cúbica, porque a pergunta do problema é o raio da bola de ferro. Então, essa expressão é a expressão literal para que eu possa calcular a raiz da bola de ferro, sendo que todos os parâmetros aqui dentro, as variáveis, eu conheço. Tá? No meu problema, eu conheço todos esses parâmetros que estão aqui dentro da equação, tá? Que foi fornecido pelo problema ou é tabelado. Tudo bem? Se vocês quiserem depois conferir, tá? Não vou fazer a conta aqui, mas o resultado final vai ser que o raio da bola de ferro é de 9,7 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Ou 9,7 milímetros. Tudo bem? Então, vocês podem substituir aqui nessa equação e conferir para ver se está batendo os valores. Ok? Então, vocês veem que matematicamente é um pouquinho complicado, mas fisicamente é muito simples a questão. Beleza? E aí, só para deixar um final, uma tirinha aí, esse final aqui da aula, tá? Para que vocês possam incentivar vocês a estudarem, tá? Porque todo conhecimento ele pode ser importante em diversas situações, tá bom? Valeu, pessoal!